avanço da negociação de Kaique França com o Sport. A gente vem já, acho que é o terceiro programa que a gente cita, né? Essa contratação. E as informações têm sido basicamente vindas do repórter Lucas Rossafa, tá? Ele é de Campinas, tá? E ele tem trazido aí, né? Ele tem sido o jornalista que tá antecipando as notícias. A última tweetada dele tem 2 minutos, ele inclusive detalha, tá, Cássio? E diz o seguinte, né? Que Kaique França tem uma dívida, a Ponte tem uma dívida com ele de R$500 mil, mas que não vai ser repassada ao Sport, tá? Ele rescindiu o contrato em comum acordo, abriu mão do valor que tem a receber, esse meio milhão de reais. Aí ele vai ganhar uma luva do Sport, no caso. E chega livre sem custos ao Sport. Não, ele não vai, ele vai chegar sem custos, estou falando por dedução, sem custos de rescisão contratual. Certamente ele terá custos de luva. O que é que dá para entender dessa frase? Ele troca esses 500 mil, o próprio goleiro reincide, paga, ele diz, eu troco isso aí pela minha rescisão. Certo? Em vez do Sport pagar, eu pago isso aí. E ele vira um jogador livre. Ao virar um jogador livre, o clube, quando assina com qualquer jogador livre, ele continua tendo um custo. Ele não é um custo de uma multa milionária, mas você paga as luvas. Então, eu para assinar 2 anos, porque o jogador vai estar cedendo seus direitos ao clube. É o próprio jogador que está cedendo os direitos dele. Então, nesse caso, sem custos ao Sport, isso aí, só para ressalvar, sem custos em relação à multa rescisória, multa de rescisão contratual. Sobre luvas, fique certo aí que vai ter. Ou, se a luva for muito pequena, é o tipo de contrato também que qualquer coisa do goleiro sai, tá? Você, beleza, minha luva vai ser menor, mas assim... É um pouco relacionado ao salário também. Esse negócio até às vezes dilui no salário, não dilui. Não tem como a gente ter... Mas, geralmente, mas jogador livre, geralmente ele tem esse perfil, tá, Fred? Esse perfil de negociação. Isso. Mas muitas vezes dilui no salário, Cássio. Ele ia ter um salário de 80 e faz um salário de 105. Sim, aí é só a negociação da forma de pagamento. Mas a figura das luvas, desse valor, ela existe. Paga do jeito que quiser, negocia do jeito que puder. Titular ou vem disputar posição com o Jordan? Eu acho que... eu acho que ele vai disputar a posição, porque, em tese, Souto não conhece nenhum. Assim, então, assim, você vai ter que dar no treino lá. O próprio treinador de goleiro deve mudar, né? Ou é aquele ainda? Acho que... Não, acho que mudou. Mudou. Então, eu acho que eles vão disputar a posição. Agora, acredito que Kaique seja mais goleiro para tenha mais chances de ganhar essa posição. A sensação que eu tenho é que o Sport não traz um goleiro pronto, não traz uma certeza absoluta, mas também não teria como trazer, convenhamos. Mas eu acho que ele estabiliza a posição, tá? Eu acho que estabiliza, traz um goleiro com capacidade suficiente para não ser um problema ao longo da temporada, tá? Que o Sport vem de 2 temporadas. Treinador de goleiros com Souto já, né? Isso. Então, eu acho que o Sport traz um goleiro capaz de estabilizar, tá? De estabilizar essa posição. Sem grandes euforias, né? Sem dizer, resolveu. Tipo, não é Maílson voltando. Não é João Ricardo. Tá? É um goleiro que fez um ano bom, tá? Fez um ano bem ok, e eu acho que ele estabiliza a posição, tá? E o Sport precisava desse perfil. Eu cheguei a debater aqui no mercado, no Raiz, que eu tinha um pouco de receio que o Sport caísse na armadilha de um goleiro mais experiente, né? E repetindo um pouco o que fez com o Denis. Só que o Denis, na verdade, tem experiência sem jogar. E quando jogou sempre foi mal, né? Então não adianta esse tipo de experiência. Foi uma viagem completa, essa incursão e repetição do Sport em Denis. Eu acho que o perfil foi bom, a idade é boa. Tá? Eu tenho gostado um pouco. Quantos anos ele está com a matéria aí aberta? Eu nem tenho aqui, Cássio, a idade dele, mas é um jogador de
28 anos, tá ótimo. Abaixo dos 30, quer dizer, ele é um jogador abaixo dos 30, tá? Então é um jogador que vem para construir a carreira. Eu acho que isso Magrão chegou com 28 anos, é porque Magrão ficou muito tempo no esporte, até as 42. Magrão chegou aos 28 anos. E aí, né, o próprio Ricardo Novaes, que nem torcedor do esporte ele cita aqui, né? Foi um absurdo um time de massa como o esporte ficar 2 anos sem um goleiro decente depois do Maílson. A gente sabe, cara. Aí foi... são 6 quase goleiros em 2 anos. Foi horrível. Foi assim, uma experiência assustadora que o esporte fez. E aí eu vi ontem, tá? Para mim, desde o segundo semestre do ano passado, ou seja, 1 ano e meio, é o período, esse 1 ano e meio, é o pior momento que eu já acompanhei na minha vida em termos de uma posição específica no esporte, goleiro. Porque não foi 1 ano e meio com um goleiro ruim. Foi 1 ano e meio com muitos goleiros fracos, assim. Carlos Eduardo, e fracos ou fracos no esporte. De repente o cara se destaca outro, mas dentro da passagem do cara no esporte. Todos eles. Carlos Eduardo, Saulo, Denis, Renan e Jordan, que era o melhor, ainda assim teve o azar de ter cometido uma falha absurda que acabou limando ele da fila. Ele perdeu o espaço e aquela perda de espaço acabou atrapalhando o próprio esporte. Mas, enfim, eu nunca tinha visto 1 ano e meio. Pô, talvez 2001, mas 2001 é 1 ano. Que 2002 já passou a ter um goleiro bom. E em 2000 tem um goleiro bom que era bom. Mas 2001 foi um péssimo ano de goleiro também. Zé foi mal. Embora o Sport foi até na final da Copa do Nordeste. Mas assim como também foi com o Renan, né? Isso quer dizer nada. Foi para a final da Copa do Nordeste, 7. E qual era o goleiro daquele brasileiro? O Sport ficou na lanterna mesmo. Mal pra caramba. Enfim, 2001 para mim era de memória o ano que eu considerava um ano péssimo de goleiro. Mas esse segundo semestre de 22, somado com o ano inteiro de 23, para mim superou. Nunca vi um período tão ruim.